Muito bem, vamos agora estudar a carta à igreja de Pérgamo. Vamos meditar agora nessa carta, né? Pérgamo. Pérgamo, ela era uma igreja também muito perseguida, né? É uma carta dirigida aos cristãos que viviam, tanto judeus como não judeus, mas que viviam a fé, né? A fé em Jesus, e eles estavam ali mantendo os mandamentos de Deus naquela cidade. Então a carta ele vai falar assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daqueles que têm a espada, daquele que tem a espada afiada dos dois lados, né, dois gumes. Então, aquele que escreve, que é Deus, que é o Senhor Jesus, ele fala que tem essa espada. Essa espada significa o quê? A própria palavra de Deus, né? Que é a espada de dois gumes. E as pessoas hoje, elas estão mal acostumadas, porque os pregadores, e eu falo pregadores irresponsáveis, que só sabem pregar palavras que venham massagear o ego das pessoas. A palavra, ela é a palavra de Deus, porque ela toca, porque é de Deus, toca na nossa alma, verdade? Ela mostra o nosso erro, ela mostra onde está o nosso pecado. Agora, quando a pessoa é muito sensível, ela não gosta de ouvir correção. E você precisa mudar esse pensamento se você é assim, mudar essa filosofia de vida. Você tem que entender que qualquer correção que venha da palavra de Deus é para o nosso bem. Então, a intenção de Jesus não é criticar, é corrigir para que a pessoa ela venha despertar, para que ela venha acordar, para que ela venha abandonar o que ela está fazendo de errado. E ele diz assim: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora, habita, né? Então aqui nós temos a expressão do trono de Satanás, que era o trono que estava ali na cidade de Pérgamo, né? Então, o mundo espiritual é uma realidade que nós não podemos negar. Então, a expressão onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, era a realidade constante que eles viviam naquele tempo. Então, imagina o nível de influência nessa cidade, de opressão, de luta espiritual que esses cristãos estavam enfrentando naquele lugar. Olha o tamanho da imagem comparado com o tamanho das pessoas. Então, por isso que Jesus falou onde Satanás habita, né? Então a gente precisa também colocar nossa atenção que Jesus ele fala de uma testemunha, né? Uma testemunha. Aliás, você vê que tá aqui o trono de Satanás, e hoje em dia esse trono também é espalhado, né? Olha só. Ele também foi colocado em várias cidades espalhadas pelo mundo. Olha só essa aí, bem conhecida, né? Então, Antipas, minha fiel testemunha, né? Que foi morto. Então, a história diz que a morte de Antipas foi dentro de um touro de bronze, né? Era um método de tortura que as pessoas morriam queimadas, assadas, era uma coisa muito feia, terrível, não é verdade? E Antipas não negou a sua fé, ele foi digno de ser mencionado na carta de Pérgamo. E isso tem que servir de inspiração para nós, tem que servir de incentivo para nós, porque por muito pouco as pessoas estão negando a fé, por muito pouco as pessoas se envolvem hoje em dia com a impureza. Antipas é apenas um exemplo de muitos que morreram, que foram torturados por causa da sua fé, né?
Então a gente tem que analisar o que que eu, você, o que que nós estamos fazendo com a nossa fé. Será que nós estamos mantendo fé firme ou por muito pouco, por qualquer coisinha, nós já estamos querendo abandonar tudo, abandonar a fé, né? Então, tem gente que não pode ouvir uma mensagem mais dura que ela já quer desanimar. Imagina se ela fosse ameaçada, hein? Imagina se ela fosse ameaçada de morte. Aí que ela não ia permanecer mesmo. Ele fala assim: mas tem algumas coisas contra você. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Então, ele fala aqui da doutrina de Balaão, né? Ele era um feiticeiro que conseguia manipular o mundo espiritual com as forças das trevas. E a Bíblia vai dizer que chega um momento em que ele é obrigado a profetizar a bênção pelo Espírito de Deus que veio sobre ele, né? Uma vez que Deus é, usou ele, né? Porque quando Deus ele quer usar, ele usa quem ele quiser. Então esse Balaão, no Primeiro Testamento, ele fez isso. É a única maneira da maldição entrar é se os filhos de Deus pecarem contra Deus. E a única maneira é faz aí um acordo. Ele falou para o rei, né? Faz um acordo de paz com Israel, manda sacrifícios, né? Fala para as mulheres sacrificarem aos deuses e levar essas comidas sacrificadas para os soldados, para os homens. Então esse foi o tropeço que Balaão ensinou a Balaque, o rei, a fazer com Israel. E Balaque fez e conseguiu, porque quando os filhos de Israel viram aquelas mulheres, né, trazendo sacrifícios que foram oferecidos a Baal, eles comeram a comida, se prostituíram com elas, e aí veio a maldição sobre Israel. Depois Moisés mandou matar Balaão, né, e as mulheres que eles se prostituíram. Então, minha amiga, meu amigo, hoje muitos estão se prostituindo espiritualmente e fisicamente também, né? O que mais a gente vê são escândalos de adultério, prostituição, homossexualismo, pedofilia no meio religioso, não é verdade? E aí ele vai falar no versículo 15: assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Então já tem o grupo que segue a doutrina de Balaão, agora tem outro grupo também que segue a doutrina dos nicolaítas, que é a doutrina da impureza, do erro. Você está cometendo impureza, vocês estão cometendo o erro, né? Vocês estão cometendo no meio de vocês. E Deus fala: vocês têm que abandonar isso, senão vocês vão padecer, né? Ele fala assim, ó: arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essas pessoas. Então existe uma espada, né? A espada é para se defender e para atacar, para cortar. Se não se arrepender, poderá ser cortado. Versículo 17 ele diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Muito bem. Então, há uma promessa de comer do maná escondido, que é o maná dos céus, né? Aquele que foi dado aos filhos de Israel no meio do deserto, e nós estamos num deserto, eu estou no deserto, todos nós estamos no deserto espiritual e caminhando para o reino de Deus. Ele está dando a promessa que se a gente vencer, vamos comer desse maná escondido, que é o pão do céu. Ele também fala da pedrinha branca, né? Vamos receber
uma pedra branca com um novo nome escrito. Pedra fala de eternidade. Existe um costume judaico, quando morre um familiar, no lugar de eles colocarem flores, eles colocam pedras em cima dos túmulos, porque a pedra, elas duram, né? As flores passam. Um dia, 2 dias, 3 dias já morrem, mas a pedra ela permanece. Então a ideia da pedra é eternidade. A pedra branca com um novo nome escrito, né? A nossa nova identidade diante dos céus. Então, essa é a meditação da igreja de Pérgamo. No próximo vídeo, nós vamos para a próxima carta. Deus abençoe a todos.